Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual vai ser a hora que vocês vão ver, né? Atarefado, né? Pois é, simulado, muita matéria pra ver. Mas calma galera, calma que tá acabando. Tá acabando, falta pouco. Daqui a pouco vem a nossa prova, a gente já vai arrebentar. Daqui a pouco a gente começa o nosso período de revisão, então calma, relaxa. Respira fundo, tranquilo. Força na peruca porque tá chegando. Então vamos embora, galera. Vamos continuar aqui mais uma aula. Força magnética em partículas. Então, nós já vimos anteriormente todas as questões com relação ao campo magnético, né? Essa perturbação que é gerada aí. Nós já vimos quando um campo magnético entra, quando um campo magnético sai. Vimos a regra da mão direita, vimos tudo isso e agora, claro que nós não vamos esquecer do que a gente já viu, né? Vamos acrescentar agora mais uma componente aí, e essa componente importantíssima é a força magnética. Mas vamos dividir. Vamos começar primeiramente com a força magnética em partículas. Então vamos averiguar isso aí, vamos ver como funciona. E aí, regra da mão direita e agora vai surgir uma regra da mão esquerda. Eita, mas é direita e esquerda? Calma, como eu já falei, pega a fitinha, mão direita, mão esquerda, pera aí, mão direita, mão esquerda, não, mão esquerda, mão direita, pra você parece direita, pra mim é. Então, para não causar essa confusão, pega a fitinha e bota lá, esquerda, direita, pra não rolar essa confusão aí. Então vamos começar a nossa brincadeira. Nossa brincadeira começa assim, então vamos diminuir isso aqui. Força magnética nas queridas cargas elétricas. Então a gente vai fazer o seguinte, primeiro a gente vai supor, né? A gente vai supor que uma partícula tá eletrizada, ela vai ser colocada em repouso numa região ali onde tem um campo magnético. A gente já viu que o campo magnético nada mais é do que uma perturbação, né? Como a gente também já viu lá na frente, lá atrás. Lá atrás, quando a gente viu a parte de campo elétrico, que também era uma perturbação. E aí nessa forma experimental, né, os caras, os brabos, os físicos sinistros da época, verificaram que esse campo magnético ele não atua sobre as partículas eletrizadas em repouso. Beleza. Então, quando a gente coloca uma partícula eletrizada em repouso ao lado de um ímã, nenhuma força de origem magnética vai atuar sobre ela. Só que outros experimentos, né, mostraram que essa partícula, se ela fosse lançada numa região onde existisse esse campo magnético, né, claro, sobre algumas condições, né, uma força agiria sobre ela. E quem era esse cara? Calma aí. Peguei ela, estava em repouso, tirei, não tinha nada fazendo força sobre ela ali. Não tinha uma ação, joguei ela. A partir do momento que eu jogo, aparece uma força num campo magnético. Quem é essa força? E olha lá, eu acho que é a tal de força magnética, né? E foi isso aí. E essa força foi chamada de força magnética porque está sendo, né, gerada onde? Ali no campo magnético. E aqui embaixo a gente tem uma figura que vai, né, uma massa m ali, uma partícula de massa m pequena, mas de massa m, e que ela está carregada, né, com uma carga elétrica Q, e ela foi lançada no plano. Ali apareceu Tm ali, mas na verdade era alfa, tá galera? Com velocidade v. Então esse aqui é o nosso plano alfa. Ela foi lançada aqui com uma velocidade v. E aí nessa região existia um campo magnético que está aqui, ó. O meu campo magnético está aqui. Ó, o vetor, já que é uma ação vetorial. E de acordo, né? E aí sendo que essa direção entre v, que é o vetor velocidade, e b, que é o vetor campo magnético, formava um ângulo θ. Então aqui tem θ, ó. Fisicamente a gente observa isso. Então eu tenho a carga que eu joguei onde tem um campo magnético e observei que o vetor campo magnético entre o vetor campo magnético e o vetor velocidade tinha o quê? Tinha um ângulo θ. Tem alguma relação desse ângulo com... Ah, claro, né, pequeno cacaroto? Claro. Vai ter sim uma relação, claro, que a gente já vai ver. Então deixa eu diminuir um pouco aqui.
Aqui, botar aqui. Aqui tá legal, tá bacana aqui. Assim tá bacana. Bom. Então, uma força magnética, né, aparece desde que o vetor velocidade e o vetor campo magnético... Galera, mais uma vez, desculpa aqui, tá? Aqui tá V e B. Ao invés... Essas ações aí, essas grandezas, elas são grandezas vetoriais. Mas por um erro de edição, né, não tá aparecendo o vetor ali em cima de cada um. Mas, lembre-se, eu vou ficar lembrando vocês claramente, o tempo todo, que aquilo ali é uma grandeza, são grandezas vetoriais e que era para ter, né, um vetor ali em cima representativo. Então, voltando, desde que esse vetor... I'm sorry? Tô treinando inglês, De vez em quando eu vou falar inglês aqui, então... E desde que V e B não tenham a mesma direção, ou seja, né, esse θ seja diferente do θ inicial, ou esse θ também seja diferente de 180 graus. Então, o que acontece? Esse ângulo θ ele tem que ser diferente de 0 e diferente de 180 graus. E a intensidade da força magnética depende da carga elétrica também da partícula. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não da massa. Então, a gente depende da carga elétrica da partícula, não da massa. Então, prestem atenção nisso, tá? Então, quando a gente estiver falando de força magnética, quem são os caras chaves aí? Né? Nós vamos ter a carga, nós vamos ter o vetor velocidade, né? E o campo. Calma. A intensidade dessa força ela vai ser diretamente proporcional ao valor do módulo desta carga elétrica. Por que módulo, mestre? Porque, lembre-se, mais uma vez, lá quando a gente viu a eletrostática, o início, aquela brincadeirinha inicial, a gente viu que existem cargas de módulo positivo e cargas de módulo negativo, tá? Então, do módulo dessa velocidade também de lançamento e do seno do ângulo entre essas grandezas vetoriais. Então, nós temos que essa força magnética ela vai ser igual a K vezes Q vezes V seno θ. Bom, quem é K? Você falou de módulo de Q, você falou de V, o seno de θ eu entendo, mas quem é esse K? Quem é esse K? Esse cara veio da onde? Calma. Pedro, calma, relaxa. Fica calmo. Ritiane, fica calma. Esse K é uma constante de proporcionalidade. É isso. Então, para essa constante, a gente vai adotar o valor da intensidade do campo magnético como o valor dessa constante. Então, a gente vai fazer o K igual ao B, né? É o B do campo magnético. Então, a gente vai, sim, trabalhar com essa fórmula. Qual? Força vai ser igual a módulo de Q vezes a velocidade vezes o vetor campo magnético vezes o seno do ângulo entre quem? Entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. E aí, depois de ver essa equação, a gente vai verificar os casos particulares com relação aos ângulos de quê? 0 grau e 180 graus. Tá? O valor desse seno de θ é nulo, claro, consequentemente, e a força magnética também vai ser nula. Tá, Vandes? Beleza, eu entendi, tá bonito. Então tu falou que é nulo porque é 0 e 180, eu vou aceitar? Não, você não vai aceitar. Calma. Isso aí titio Caleb já falou com vocês, tenho certeza. E titio Caleb mostrou para você que o seno do ângulo de 0 graus, esse seno é 0. Então, se você colocar nessa nossa querida fórmula, esse cara sendo igual a 0, né? Seno de θ, seno de 0 é 0. Então 0 vezes qualquer coisa é o buraco negro, né? Ele vai comer todo mundo e vai ficar só o 0. E aí, se você pegar esse ângulo e esse ângulo também, no caso, for 180, o seno de 180 também vai ser 0. Mais uma vez, o buraco negro vem e come todo mundo. E aí fica só a nossa querida força magnética igual a 0. Agora faz sentido, né? Beleza. E aí, como é que a gente vai trabalhar a intensidade desse campo magnético B?
né? Anteriormente, né, a gente fazia o quê? Uma bússola ela foi utilizada para definir o quê? A direção e o sentido desse campo magnético. Aí, enquanto que a equação, essa equação que a gente acabou de ver, ela vai fornecer pra gente o quê? A intensidade desse campo magnético. Então a gente tinha a bússola para ver a direção e sentido do campo, e agora a gente pode calcular a intensidade também desse campo magnético. Claro, seguindo alguns parâmetros dessa equação. Então, no sistema internacional, a unidade do campo magnético nós já vimos que é o Tesla, que é em homenagem ao brilhante físico, né, o nosso querido Nikola Tesla, que na verdade é inventor de importantes aparelhos eletrônicos ali, né? E o cara foi importantíssimo no desenvolvimento aí dos geradores de corrente alternada. Não só isso, né? O cara teve outras e outras situações aí que foram roubados e por aí vai, mas não vamos entrar em detalhe, porque isso aí é uma brincadeira dos caras lá pra ele resolver, não vamos entrar nesse detalhe. Mas vamos resumir essa brincadeira. A gente vai usar de acordo com o sistema internacional, que a gente já sabe o que é o nosso sistema internacional. Então, para a força magnética, a unidade, a gente vai trabalhar em Newton. Então, uma coisa que eu sempre falo para os senhores. Professor, a gente está falando de força elétrica aqui, pô. Qual é a unidade? É força. É força, então é Newton. Professor, a gente está falando aqui de força-peso, então por quê? É força-peso? Mas calma aí. É força? É Newton. Mas professor, pera aí. Não, tô falando agora de força centrípeta, pera aí. Não, tô falando de força centrípeta. Se eu tô falando de força centrípeta, tá. É força. Então a unidade é Newton. Tá bom, então agora se eu falar de força magnética, você vai falar pra mim que é Newton. É força, é Newton. Entendi, então faz sentido. Mas e a carga? A carga elétrica a gente já viu lá, a eletrostática, a gente sabe que é Coulomb, né? Velocidade do sistema internacional, já tá cansado de saber, metro por segundo, acabou. E do campo magnético? O brilhante Tesla já falou, ó. Bota um Tzinho de Tesla aí, campo magnético, que eu sou um cara aí, sou brabo, bota aí o Tesla. Então ele já tem a nossa intensidade do campo magnético, já temos essas unidades do nosso padrão. E aí o que a gente vai fazer? Bom, já tem ali que o campo magnético, na verdade ele né, a gente viu que a força magnética vai ser Q, módulo de Q, vezes V, vezes o seno de θ, vezes o campo magnético. Só que a gente pode jogar tudo pro outro lado, né? Joga tudo pro outro lado dividindo, e aí o nosso campo magnético, a gente vai substituir as unidades. A gente vai ver que o nosso Tesla nada mais é do que, qual a unidade de força? Newton. O de carga? Coulomb. Velocidade? Metro por segundo. Vezes o seno de θ. Esse cara ali é dimensional, não vai dar problema nenhum pra gente. Então a unidade do sistema internacional Tesla para campo magnético nada mais é do que Newton sobre Coulomb versus metros por segundo. E aí é aquela parte de análise dimensional que eu sempre falo pra vocês. Vamos prestar atenção. Professor, eu cheguei numa questão aqui em que eu não sei o que ele está falando. Analisa dimensionalmente o que? As unidades. Se você sabe as unidades do sistema internacional, pode ser que você não saiba a fórmula daquilo ali. Você esqueceu. Deu um probleminha na hora da prova, fiquei nervoso e esqueci. Mas se você lembrar das unidades, né, e você fizer as operações que nós já sabemos como fazer, a gente pode sim chegar, né, nessa fórmula. Então, prestem atenção aos detalhes, tá? Então, a UERJ tem muito disso. Às vezes ela vai colocar ali, né, algumas coisas que vocês não vão lembrar, mas vocês têm o quê? Vocês têm as unidades. Então, trabalhem em cima das unidades, né? E aí, quem sabe vocês não acertam a questão sem nem saber qual é a fórmula, mas só pelas unidades. Bizu, hein? Bizu. E aí o seguinte, já que a gente já viu bastante coisa, nada mais justo a gente pegar agora e fazer um exercício. Vamos ver se dá certo aí, né? Já que a gente já aprendeu parcialmente, vamos pegar ali, vamos calcular, ver o que dá. Então é o seguinte, eu tenho um campo magnético e esse campo magnético é uniforme e ele tem intensidade de 5 vezes 10 ao cubo Tesla.
E ele vai atuar numa região onde foi lançada uma partícula de carga elétrica positiva. Então, é mais 3,2 vezes 10 a menos 19, com velocidade v em 2 vezes 10 a sexta metro por segundo. E aí ele fala, de tal modo que o ângulo formado entre os vetores velocidade e campo magnético são iguais a 90. 90? Não, é igual a 30. Ó, se fosse 90 já seria falho pra caramba. Então ele botou 30, né? Deu uma moral. Então ele fala qual é a intensidade da força magnética sobre a partícula no instante de lançamento. Então, a primeira coisa que vão falar pra mim é: professor, ele botou aqui essas informações e eu lembro muito bem da fórmula que a força magnética ela nada mais é do que o módulo de Q vezes V vezes B vezes o seno do ângulo entre eles. Então vou botar o seno de θ aqui. Aí tá bonito. E aí ele quer saber qual é a intensidade dessa força. Então, força magnética é módulo de Q. Então, ali já tá, né? 3,2 vezes 10 a menos 19. Se fosse negativo, eu colocaria o menos? Não, eu colocaria novamente 3,2 vezes 10 a menos 19, porque ele quer o módulo dessa carga. Mas isso não vai fazer diferença? Calma, calma. Na força magnética, não. Já já, quando formos estudar a direção e sentido do vetor força magnética, aí sim vai fazer diferença. Mas aqui no cálculo, a princípio não, tá? Vezes a velocidade. Então, 2 vezes 10 a sexta, vezes o vetor campo magnético que ele me deu, que é 5 vezes 10 ao cubo. E aí, por favor, professor, aqui, né, já vem na cabeça assim, professor, essa questão que tem que anular. Tem que anular, né, Pedro? Pedro que gosta, né? Professor, tem que anular isso aqui, tem que anular. Tem que anular por quê, Pedro? Não, porque ele não dá o seno de 30. Pedro, depois de tio Caleb ter ensinado várias e várias relações métricas do triângulo retângulo, todos os ângulos, arco duplo, arco metade, tudo. Você veio dizer pra mim que não sabe qual é o seno de 30? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Não vamos dar esse mole, né? Então, esse carinha vai ser... Então vamos lá, primeira coisa, 3,2 vezes 5 dá 16, né? 16 vezes 2 vai dar 32. Então isso dá 32 vezes 10 a sexta com 10 ao cubo dá 10 a nona. 10 a nona com 10 elevado a menos 19, isso vai gerar 10 a menos 10. E o seno de 30, obviamente, né, que nós sabemos, é meio. Então isso dá 16 vezes 10 a menos 10. Isso vai dar 1,6 vezes 10 a menos 9. Ah, mas aí eu tô com um problema aqui. Ele quer a intensidade da força magnética, mas eu não lembro da unidade. Pequeno cacaroto, que é isso? Por favor, né? Por favor, né? Qual é a unidade do Sistema Internacional de Força? Olha, da força peso era Newton. Da força elétrica era Newton. Força centrípeta era Newton. E da força magnética? Ah, eu lembrei. É Newton. Então, legal, bacana, bonito. Tá aí. Complicado? Não tem nada de complicado. Não tem nada de complicado. Tá bonito isso aí, tá lindo. Tá bem tranquilinho, tá suave. Então, por favor, não vamos perder questão boba dessa. Tá? E aí, continuando nossa brincadeira. Ah, faz sentido. Ah, você falou dessa carga, hein? Então é isso aqui que a gente vai usar, né? Então vamos prestar atenção. Direção e sentido, tá? Da força magnética. E aí, outro resultado experimental muito importante é como é que a gente vai trabalhar também a direção desse vetor força magnética.
né? E aí, a partir de alguns experimentos, acabam verificando que essa direção da força magnética, desde que não seja nula, ela vai acabar sendo perpendicular à direção dos vetores velocidade e campo magnético. Então, trazendo aqui para a geometria, né, mostrando aqui geometricamente, se a gente tem uma reta R, né, que tem direção perpendicular a outras duas retas, no caso concorrente, então essa reta acaba sendo também perpendicular ao plano que contém essas duas retas. Beleza? Então, vamos observar essa figura. Matematicamente, ele quer dizer isso. Temos aqui o plano alfa, ó. Isso é o plano alfa. Temos o vetor aqui, ó, campo magnético. Tá aqui. Temos aqui o vetor velocidade. Temos o ângulo entre eles, que é o ângulo θ. Essa é a nossa carguinha. E aí, vetor força magnética, que está aqui, ó. Ele acaba sendo perpendicular ao campo magnético e também ao vetor velocidade. Logo, ele também vai acabar sendo perpendicular ao plano alfa, que contém essas duas retas. E aí, olha que bonitinho. Vamos voltar aqui. E aí, o sentido da força magnética, ela pode acabar sendo obtida através de uma regra prática bonita que a gente vai conhecer agora, que é a famosa regra da mão esquerda. Então, como é que a gente vai explicar, né? Como é que a gente vai trabalhar esse caso, né, da regra da mão esquerda? Primeiramente, quando a gente for trabalhar a regra da mão esquerda, a gente sempre vai explicar, demonstrar para vocês, considerando que a carga que a gente estiver falando é uma carga positiva. Ué, então quer dizer que o senhor vai sempre mostrar como é carga positiva, mas e negativo? Calma, eu vou demonstrar, tá? Eu vou demonstrar com a carga positiva e o que vai acontecer? A ideia vai ser, quando nós acharmos o vetor força magnética, quando estivermos falando da carga positiva, para que possamos fazer em relação à carga negativa, o que a gente vai fazer? A gente vai inverter, né, o sentido do vetor força magnética. Então a gente acha considerando como se fosse uma carga positiva, e para o caso de a carga ser negativa, a gente vai inverter, tá, esse vetor, esse sentido, né, do nosso vetor força magnética. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, para que a gente possa trabalhar a regra da mão esquerda, como eu falei, botar a fitinha na mão esquerda para não esquecer, né, qual é a mão esquerda. Ah, pelo amor de Deus, professor, não vou esquecer qual é a mão esquerda. Não sei. Então, levando em consideração que você não vai esquecer qual é a mão esquerda, beleza. Então, mão esquerda, para vocês aí parece direita, mas não é, para mim aqui ela é esquerda. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Enquanto eu faço aqui o procedimento, vocês fazem daí com a sua, né, mão esquerda, tá? Para você ver o processo trabalhando em você mesmo, fica mais fácil. Então, a primeira coisa, peguei a mão esquerda. E aí eu vou separar 3 dedinhos legais. O polegar é um outro problema. Todo mundo sabe qual é o polegar, o indicador e o dedo médio, né? Espero que ninguém tenha problema com isso. Primeiro, em determinar qual a mão. Segundo, quais são esses dedos. Mas acredito que não seja tão complicado assim. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar o polegar, o indicador e o dedo médio na mão esquerda. E aí, a gente vai pegar e vai colocar eles próximo, né, da ideia de perpendicularidade entre esses vetores. Beleza. Colocamos? Então, o polegar, o nosso querido polegar, ele vai acabar sendo representado pelo vetor força magnética. Então, polegar, ele vai ser representado pelo vetor força magnética. O indicador nada mais é
representado por quem? Pelo nosso campo magnético. E o que sobra é o dedo médio. O dedo médio ele vai, né, representar para a gente o vetor velocidade. Então, o dedo médio ele representa para a gente o vetor velocidade. Então, regra da mão esquerda, força magnética, né, o polegar, indicador campo magnético e o dedo médio vetor velocidade. Ok? Então, coloca o dedinho aí na tela aí, ó, e já treina. Ó, força, campo, velocidade. Força, campo, velocidade. Beleza? Tá, até aí tá bonito. Já sei fazer a regra da mão esquerda, já sei o dedo que representa qual é qual, já sei quem é o dedo. Deixa eu tomar um café aqui para dar uma... Deu um levante, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A seguinte associação vai ser feita, né? Como eu falei para vocês. A gente vai alinhar o dedo indicador com a direção do vetor, né? Vetor magnético, né? Campo magnético. Dedo médio com velocidade. E a direção e o sentido da força magnética será indicado, né, pelo polegar. Agora, para as partículas de carga negativa, a situação vai ser a mesma, como eu falei. Só que o sentido da força magnética é o oposto do sentido da carga positiva. Então, a gente vai usar a regra da mão esquerda para determinar cargas positivas. E se o exercício estiver falando sobre a carga, né, a carga de módulo negativo lá, né, de valor negativo, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa e quando a gente achar o vetor força magnética, a gente faz o quê? Inverte. Pronto. É só isso. Ah, beleza. Então, vamos olhar ali a primeira situação aqui. Então, na primeira figura eu tenho o nosso plano alfa, temos o vetor campo magnético, temos o vetor velocidade, temos o vetor força magnética. Isso aqui, né, a gente está aplicando para uma carga positiva. Então, olhando para a figura ali, o que a gente vai ter? Ó, força, campo e velocidade. Aí eu vou botar do jeito que está lá na figura. Faz que nem eu, né? Eu não vou ficar parecendo maluco sozinho. Tenta fazer na sua casa também. Então você faz isso aqui, ó. Bom, o vetor campo magnético tá para lá. O vetor velocidade meio que aponta para mim. Então o meu polegar tá apontando para onde? Para cima. Então já que meu polegar tá apontando para cima, achei para onde está, né, o sentido, né, e a direção do meu vetor força magnética. Claro, isso eu estou fazendo para uma carga positiva. Professor, e se for negativa? Não tem a situação que você está agora? Qual é a direção? Bom, a direção eu mantenho. E o sentido? Eu vou inverter para a carga negativa. Então, nesse caso, como eu achei o vetor força magnética na direção vertical, sentido de baixo para cima, eu só preciso inverter o sentido. A direção mantém, que é a vertical, porém o sentido agora é de cima para baixo. Entendeu? Foi? Lindo. E aí, ó, a figura mostra outros exemplos da regra da mão esquerda para determinar a direção e o sentido da força magnética que atua nas partículas positivas representadas na figura. Então, como descrito, a gente coloca a mão esquerda sobre uma das figuras, né, de modo indicador coincida com o sentido do campo, e o dedo médio com a velocidade v. O polegar indicará o sentido da força. Então, vamos olhar a situação A, tá? A situação B e a situação C, vocês fazem aí em casa. Então, na situação A, o que que tem? Bom, lembrando a regra da mão esquerda. Força magnética, polegar. Dedo indicador, campo magnético. Dedo, né? O dedo feio, né? O dedo que dá dedo, né? O dedo feio. É o vetor velocidade. Então,
Botando no exemplo ali, o que eu vou ter? Bom, o campo magnético está apontando para cima, né? Então o campo magnético está apontando para cima. Tá aqui. Faz aí em casa, hein? Faz em casa que você vai entender melhor. Então, o campo magnético está apontando para cima. Então, o indicador está para cima. O vetor velocidade está, no caso aí, no caso vocês vendo como eu estou vendo, está da esquerda para a direita. Então, o vetor velocidade realmente está de esquerda para a direita. Tá lá. E o vetor força magnética? O vetor força magnética, que é o nosso dedão aqui, o polegar, ele, no caso, está apontando para mim. Tá? Ele está apontando para mim. Então, se eu tivesse uma folha, o que esse vetor campo magnético, esse vetor força magnética estaria? Ele estaria saindo do papel. Ou seja, olha aqui, ó, o furinho. Ó. Tá vendo? Ele está saindo do papel e não entrando. Ele está saindo. Vamos pegar um outro exemplo? Vou pegar a letra C. Olha a letra C. A letra C, ele fala para mim o seguinte, ó, Wanderson, o vetor campo magnético, que é esse carinha aqui, esse vetor campo magnético está entrando no papel. Então, ó, vetor campo magnético está entrando no papel. Tá aqui. Tá entrando, vetor campo magnético. O vetor velocidade está da esquerda para a direita, então tá aqui. Aí você olha daí, e você em casa fazendo, olha e fala o seguinte, mas mestre, o meu vetor força magnética está apontando para cima. Sim, o seu vetor força magnética realmente está apontando para cima. Só que olha a carga que ele está trabalhando aqui. Ó. Essa carga é negativa. Então, se essa carga é negativa, o vetor força magnética tem a mesma direção, porém sentido contrário. Então, ele não está apontando para cima como está aqui no meu dedo. Ele está, na verdade, para baixo. Pegaram? Muito simples, né? Muito simples, muito tranquilo. E aí, vem o seguinte. Essa figura aqui mostra uma partícula de carga elétrica negativa que foi lançada em direção interior de um ímã no formato de U. Então, vamos determinar aqui o que ele pede. Ele fala o seguinte, eu quero saber qual o sentido do campo magnético desse ímã. Então ele quer saber o sentido do campo magnético do ímã. A letra B, ele quer saber a direção e o sentido da força magnética, do vetor força magnética sobre a partícula. Bom, aí vocês não devem estar vendo, então vou mostrar aqui, ó, que o vetor velocidade está para cá. Ó, o vetor velocidade está para cá. Essa carga, ela é negativa. Beleza? E aí agora, com tudo que a gente já aprendeu, né? Vamos ver como é que a gente pode fazer para brincar com isso aí. Então, gente, para a gente brincar com isso aqui é muito simples. Primeira coisa que a gente precisa determinar. Qual o sentido do campo magnético? Cara, o sentido desse campo magnético, deixa eu botar aqui, letra A. O sentido desse campo magnético, galera, é o seguinte. A gente já tinha visto, né, do entre e sai dessas linhas de campo magnético. Então a gente já tinha visto que sai do norte, ó, e vem para o sul. Então é esse, né? Esse é o sentido, né? Essa é a direção, no caso aqui, o sentido do meu vetor, né? Campo magnético do ímã. Ele sai do norte e chega no sul, tá? Então é esse. Então agora eu já determinei, né? Então eu já sei. Se ele me pergunta o sentido é de cima para baixo, na direção vertical. Beleza, tá aqui. Já determinei. Para que eu determinei isso? Bom, para que eu determinei? Ele quer saber a direção e o sentido
da força magnética sobre a partícula. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a partícula, coloquei a minha partícula aqui. E a minha partícula tem o seguinte, o vetor campo magnético dela está aqui. O meu vetor velocidade está aqui. Claro, lembrando que essa minha carga é menor do que zero, mas para vias de cálculo, a gente já sabe que por experiência a gente calcula, a gente faz ali o vetor em relação à carga positiva, depois a gente inverte esse vetor força magnética. Então, vou colocar meu dedo naquela situação. Peguei a mão esquerda, está aqui a mão esquerda, peguei o meu vetor, campo magnético, apontei para baixo. Tá estranho? Tá estranho. Vai ficar estranho? Vai ficar, mas tenta fazer em casa aí, que aí você vai entender. E aí, o que está acontecendo? Bom, eu peguei meu vetor, campo magnético, está apontando para baixo. Eu peguei o meu vetor velocidade e ele está apontando realmente para a esquerda aí. E o meu vetor força magnética, na minha situação aqui, é como se ele estivesse saindo da tela do computador. Então, na situação que eu estou fazendo aqui, na situação que eu estou fazendo aí, e vocês também estão fazendo aí, eu estou tendo o quê? Eu estou tendo o vetor campo magnético para baixo, o meu vetor velocidade para a esquerda, e o meu vetor força magnética está saindo da tela do meu computador ou da tela do celular de vocês. Só que isso eu estou fazendo para uma carga positiva. Então, na verdade, como a carga é negativa, o que eu faço com o sentido? Eu vou inverter o sentido do meu vetor força magnética. Então, o meu vetor força magnética, ele não está saindo da tela do meu computador, ele está entrando na tela do meu computador. Beleza? E para que eu possa representar isso, eu posso representar assim, ó. Entrando, ó, o meu vetor força magnética está entrando no plano, no caso da tela do meu computador ou do celular de vocês, de onde vocês estiverem vendo a televisão, ou vendo o vídeo. Beleza? Foi? Tranquilo? Aí, o ideal é, enquanto eu faço essas maluquices com a mão aqui, vocês também tentem fazer aí. Para vocês visualizarem, fica bem melhor. Tá ok? Beleza, mas tá muito simples isso, né? Tem como complicar isso, Vantos? Então, vamos ver se tem como. Eu acho que não, tá muito simples para vocês. Mas, e quando a gente fala de campo magnético uniforme? Então, nas aulas que se passaram, a gente falou sim um pouco do campo magnético uniforme. E aqui a gente vai ver que essas propriedades do campo magnético uniforme, vão ajudar um pouquinho a entender a questão ali da força magnética. Então, vamos observar aqui na figura as linhas de campo, de um campo magnético que se formam no interior de um ímã no formato U, que é o que a gente mais vai ver aí, Então, como eu falei para vocês, ele sai do norte aqui e vai para o sul aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Então tá aqui o sentido do meu campo magnético uniforme, ó. Vou botar as setas indicando, ó. Beleza? Então tá aqui. E aí o seguinte, a intensidade do campo é constante em qualquer ponto. Bom, faz sentido, Campo magnético uniforme mantém uniformemente, a intensidade ali. Mas tudo bem. O campo tem a mesma direção e o mesmo sentido em qualquer ponto. Beleza. As linhas de campo são retas, paralelas de mesmo sentido e são uniformemente distribuídas pela região do campo no qual ela ocupa. E aí o seguinte,
A apresentação de um campo magnético uniforme, cuja direção, claro, é perpendicular ao plano da página, entrando ou saindo dela, é feita utilizando a convenção apresentada na aula anterior. Então vamos ver o seguinte. A gente já viu que campo magnético com xizinho é entrando no plano da página. Como eu falei para vocês anteriormente. Professor, eu tenho um pouco de dúvida com relação a esse símbolo, né, do campo magnético entrando ou saindo do plano da página. Cara, pensa na flecha. Quando essa flecha está entrando, né, no papel ali, vamos botar um plano aqui, e aí você vai arremessar aquela flecha. Quando você olha para a flecha, o que você vê quando ela está entrando no papel? Você só não vê a parte de trás da flecha, aquele xizinho? Então, quando ela estiver entrando, você vê a parte de trás da flecha. E quando estiver saindo, né? Imagina uma folha, imagina uma flecha vindo, tem uma folha. Quando ela começa a ter contato com o papel, o que você vê saindo do papel? Você não vê só um pontinho? Ou seja, campo magnético saindo do plano do papel. Ficou mais fácil agora? Então associa assim, tá? Associa assim que fica um pouco mais simples de você entender. Tranquilo? E aí, fazendo isso, partícula em repouso no campo magnético. Então, quando a gente começou essa aula, a gente viu lá a força, né, a fórmula de força magnética, né? Então essa força nada mais é do que o módulo da carga vezes a velocidade vezes o campo magnético e o seno do ângulo entre esses vetores, velocidade e campo magnético. Só que vamos pensar o seguinte: a intensidade dessa força magnética ela vai depender da velocidade da partícula. Logo, se uma partícula for colocada em repouso no campo e nenhuma outra força vai atuar sobre ela, a velocidade dela vai ser zero. Se a velocidade dela vai ser zero, como eu já falei para vocês, o buraco negro ali, zero vezes qualquer coisa, vai acabar sendo zero. Então, essa força, né, magnética vai ser zero e a partícula vai permanecer em repouso. Tranquilo? Agora, quando eu pego uma partícula e vou lançar ela no campo magnético, aí não, aí ela vai ter velocidade. Se ela tiver velocidade, né? Se ela tiver velocidade, pode ser que a gente tenha uma força ali legal. Só que isso vai depender também do vetor velocidade, né? Do vetor velocidade ali em relação ao campo magnético, né? Aquele ângulo entre eles ali. Então vamos estudar aqui a primeira situação. Quando a gente lança essa partícula no campo magnético, quando a gente lança ela, no caso, paralela à linha de campo, qual é o ângulo entre eles? Né? Qual é o ângulo entre eles? Então vai acontecer o seguinte. Aqui na figura, né, eu tenho um campo magnético. Está aqui um campo magnético. Tenho a minha carguinha com certa velocidade v. Beleza? E aí, a gente tem uma partícula lançada paralelamente às linhas de campo. E aí, essa partícula vai ser lançada de modo que a direção da velocidade, ou seja, do vetor, seja paralela à direção da linha de campo. E aí, qual vai ser o ângulo entre esses caras? Bom, a gente pode ter duas situações. Bom, primeira situação, a gente pode ter um ângulo igual a zero. Tá? Então essa é a primeira situação. A segunda situação, eu tenho o meu vetor campo magnético e eu tenho o meu vetor velocidade, né, minha partícula, na mesma direção, porém em sentido oposto ao do vetor campo magnético. E aí, mesmo assim, o ângulo entre esses caras agora vai ser de 180 graus. Só que quando eu pego o seno, né, desse ângulo entre eles, o seno de 0 e o seno de 180, ambos são iguais, são zero. Logo, de acordo com a equação da força magnética, a força que vai atuar ali vai ser nula. Porém, né, caso não tenha nenhuma outra força atuando sobre a partícula, isso vai significar para a gente
que o movimento dessa partícula ele é o quê? Retilíneo e uniforme, tá? E vai ser o quê? Paralelo à linha de indução do campo magnético. Beleza? Então, e qual é o segundo caso? Será que tem um outro caso? Tem outro caso. Tem outro caso. E esse outro caso que é importante é o seguinte: lançamento perpendicular às linhas de campo. Então pensa o seguinte: a gente vai supor, né? A gente vai supor que essa partícula está eletrizada com uma carga elétrica aqui. Não vou me atentar se é positivo ou negativo. Está eletrizada. E ela vai ser, né? Vou jogar ela lá numa região que eu tenho um campo magnético uniforme. Nesse caso ali, a gente está vendo que o campo magnético está entrando, tá? Com uma direção perpendicular à direção das linhas de indução do campo. Então pensa comigo ali, vou olhar a regra da mão esquerda. Peguei o meu vetor campo magnético, né? Peguei o meu vetor campo magnético, apontei, porque está entrando na folha, tá lá. Peguei o meu vetor velocidade, beleza, tá para lá. Meu vetor força magnética tá apontando para cima. Tá bonito. Essa carga aí, obviamente, deve ser positiva. Então, força magnética tá apontando para cima. Então, ó, o lançamento de uma carga ali, no caso positiva, adivinhei. E o vetor velocidade, ele é perpendicular ao vetor campo magnético. Só que, nesse caso, a gente tem θ igual a 90. E o seno do ângulo entre esses caras, no caso o seno de 90, é 1. Então, para essa situação em que o vetor velocidade, né, o ângulo formado entre o vetor campo magnético e o vetor velocidade for igual a 90, a gente vai ter a fórmula do campo magnético QVB. A gente não vai ter o seno de θ, porque o seno de 90 é 1. Então, substituindo, fica módulo de Q vezes V vezes B. E aí, como essa força magnética ela vai acabar sendo perpendicular, né? Ela vai ser sempre perpendicular à direção do vetor velocidade, esse módulo da velocidade da partícula não vai se alterar. Claro, o módulo, tá, da velocidade não muda. Agora a direção muda. E a gente já viu isso em movimento circular. Tá? Só que a velocidade não muda, mas a direção muda. Então, eu tenho aceleração. A gente já viu isso em movimento circular. Por que eu estou falando isso? Porque em cada ponto da trajetória sempre vai ter uma força que vai ser perpendicular a esse campo, né, a esse vetor velocidade. E o resultado disso, ela vai acabar realizando um movimento circular uniforme. E essa força magnética vai acabar fazendo o papel de que força? Que força, quando a gente fala de movimento circular uniforme, quem é aquela força que a gente sempre fala quando tem esse movimento circular? Força centrípeta. E aí é o que vai acontecer. A nossa força magnética vai acabar desempenhando o papel da força centrípeta. Beleza? Então, de acordo com a figura que eu vou mostrar para vocês, a gente tem uma partícula ali positiva que foi lançada numa região de campo elétrico uniforme, de campo magnético uniforme, e a direção de velocidade, né, do vetor velocidade vai ser perpendicular à direção, né, do vetor campo magnético, tá ali bonitinho. E aí a gente vai supor que durante todo o movimento ela não vai sair do interior da região que contém aquele campo magnético. Então a trajetória da partícula será o quê? Uma circunferência. E uma circunferência a gente fala de quê? De raio. Então, quando a carga é lançada perpendicularmente ao campo magnético, ela vai acabar realizando um movimento circular uniforme. E aí, determinação do raio da trajetória. Pensa o seguinte, a gente tem que a força centrípeta, nesse caso,
vai acabar sendo igual à força magnética. E qual é a força, né, a fórmula de força centrípeta? mv² sobre r, em que m é a massa, v é a velocidade, r é o raio. E quem é o vetor força magnética? É o módulo de Q vezes V vezes o beta. E aí você deve estar se perguntando, mas professor, calma aí, cadê o seno? Nós já falamos que quando isso acontece, o seno aqui é o seno de 90, porque eles são perpendiculares. E o seno de 90 é 1. Então, ao igualar isso aqui, né, a gente isola o raio. E ó, isolando o raio, vem pra cá quem? Ó, vou continuar essa fórmula aqui para mostrar. Isolando o raio vem para cima. E fica m vezes v² sobre módulo de Q vezes v vezes b. Eu posso cortar v com v. Isso vai dar m vezes v sobre módulo de Q vezes o b. Então, o R é igual a isso. Ou, né, como era falado na minha época, Rashid me vê um quibe. Vai dizer que não tem a ver. Rashid me vê um quibe. Cara, genial. Genial, genial, genial. Rashid me vê um quibe. Não tem erro. É olhar pra isso e falar, cara, tá na cara, é Rashid me vê um quibe. Ou seja, movimento circular uniforme, seno de teto igual a 90, movimento circular uniforme, força centrípeta igual a força magnética. Logo, o Rashid, por favor, me vê um quibe. Não tem por favor, tá? É só Rashid me vê um quibe. Mas por educação eu peço, por favor, Rashid me vê um quibe. Beleza? E aqui, né, essas figuras ilustram a situação de lançamento de partícula, né, de carga positiva e de carga negativa, respectivamente. Então, professor, o que vai mudar aqui? Né? O que vai mudar? A gente já viu como é que é a situação. A gente coloca ali o dedinho, campo magnético, velocidade, né? Força, tá para onde? Tá aqui. Carga, calcula sempre para carga positiva. Ah, então isso é para carga positiva? É para carga positiva. Então, se você pegou ali e calculou para carga positiva, quer saber para carga negativa, você inverte força, né? O sentido do vetor força magnética. E aí, esse aqui é um exemplo que a gente vai usar o movimento circular uniforme. E como de praxe, eu já falei para os senhores e senhoritas que, para que vocês compareçam à aula e a gente possa discutir sobre essa matéria genial que eu acabei de passar para vocês, muito simples, tá? Vou deixar esse exercício para que possamos fazê-lo em sala de aula. Nossa, falei bonito, fazê-lo em sala de aula, tá? Então vou aguardar vocês aí, vou encaminhar o nosso vídeo, vou encerrar a nossa aula por hoje. No mais, agradeço pela presença de todos aí, pelas visualizações, e mais tarde nos encontramos para trabalharmos essa brincadeira aí. Beleza? Então é isso aí, bom simulado para vocês aí, arrebentem e vamos continuar na batalha. Beleza? Então vamos lá, galera. Nossa saudação, Wakanda Forever. Fui, galera, um abraço. Oi, galerinha. Então, você gostou do nosso vídeo? Então, chama nosso canal. Então, para o vídeo